Claudino Baú foi um cidadão que veio do Rio Grande do Sul para viver em Passos Maia no ano de 1959 e viveu nessa cidade até a sua morte, sendo uma pessoa participativa da comunidade, na igreja, na escola, na sociedade em si. Um cidadão humilde, simples, uma pessoa analfabeta, mas que constituiu uma família juntamente com Anastásia Rosa Postal Baú e teve 3 filhos. Claudino era agricultor, fazia da sua vida a agricultura, era carpinteiro, teve vários problemas de saúde, então muitos períodos de sua vida ele esteve doente, mas conseguiu fazer com que a sua família se constituísse e tivesse uma boa vida na cidade de Passos Maia. Quando criança, na verdade, meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, né? Então, a gente conviveu por 18 anos e lembranças assim que marcaram o período de convivência com a família, ele com os filhos, o período em que voltava do trabalho e sentava na área da sua casa para tomar o seu traguinho, como dizia, e estar junto com a família. Era uma pessoa que gostava de ir em festas, que gostava de tocar a sua gaitinha de boca. Lembranças que marcam muito as coisas que ele fazia, né? O preparo, o cuidado quando matava um porco, quando preparava aquele alimento com todo carinho para que a família tivesse o seu sustento. Esse é meu pai, um homem simples, honesto da comunidade. Falar sobre Olímpio Bocalhon. Isso falar sobre esse nome, uma pessoa que, de certa forma, me comove um pouco. Eu digo que é uma pessoa que foi, para mim, um exemplo de vida, um exemplo de pessoa. Embora não tenha tido assim muito envolvimento com a comunidade em ser uma pessoa pública, mas ele foi uma pessoa que esteve no meio do povo. Ele é uma pessoa que esteve muito envolvido com o povo, ele teve ações com o povo que marcou a vida de muitas pessoas. Então isso me marcou muito e esse caráter dele é uma coisa ímpar, uma coisa muito importante. Uma lembrança do meu pai, que me grava muito, as nossas andanças por esse interiores afora aí, nos tempos que ele foi, naquela lista de atividades, foi taxista, eu estava junto com ele, foi o tempo da Kombi, eu estava junto com ele, foi o tempo que ele andou por esses caminhões aí nos matos, carregando lenha, xaxim, eu estava junto com ele. Enfim, eu andei pendurado junto com ele desde os 3, 4 anos de idade. Minha mãe tinha uma função pública fora, no colégio, e não podia me dar muita atenção, e era meu pai que era meu criador aí nesse tempo. Então isso me marcou muito, todas essas andanças e essa vivência que ele teve com essas pessoas dos interiores, isso me trouxe essas lembranças e me marcou muito isso. Não saberia nem o que dizer agora sobre Olímpio Bocalhon, uma pessoa que fico até sem palavras dizer, representar ele numa única frase, numa única palavra. Então eu digo que ele é uma pessoa que, para mim, tem uma representação muito grande. É um exemplo para mim, um exemplo de vida. Talvez para a comunidade não tenha tudo isso, mas eu acho que ele foi uma pessoa que contribuiu muito pela construção dessa comunidade, embora não tenha aparecido publicamente, mas ele tem uma representação muito grande. Então, eu fico hoje sem dizer uma única palavra, numa única frase, quem seria Olímpio Bocalhon. Eu acho que eu teria que dizer muitas palavras para representar essa pessoa.
Então, o Irineu Angonese, meu pai, criou a nossa família aqui em Passos Maia, veio do Rio Grande do Sul e se estabeleceu em Vargião e alguns anos depois veio aqui para Passos Maia, casou-se aqui e formou a sua família. Na agricultura trabalhou no princípio aí, né? E aí depois teve a profissão de alfaiate e barbeiro por muitos anos aí no município de Passos Maia. Foi ele o alfaiate e o barbeiro aqui. Foi uma pessoa muito simples, humilde, batalhadora, trabalhadora, ajudou muito sim a comunidade, meio sem se expor, né? E sempre ajudando a igreja, participando de corais, mesmo antes da formação dos corais da igreja, aí, ele já participava do grupo de cantoria, gostava muito disso. Então, ajudou pessoas sem pedir nada em troca também, muitas pessoas ele ajudou e deixou bastante lembrança, assim, para mim, pelo menos, como um exemplo de pessoa humilde e generosa. Então, a lembrança do meu pai é a simplicidade dele, não tem assim alguma coisa específica que ele possa... É um exemplo de pessoa que ele foi. Ele nunca, como se diz, nunca tentou lograr ninguém e acho que nunca foi logrado também. Então ele viveu a vida dele com amizade. O que eu mais guardo dele é isso, é amizade. É uma pessoa simples, humilde e que não tem rancor, nunca teve rancor de ninguém e viveu a vida como eu acho que como exemplo para mim e para muitos. Então, Irineu Angonese, eu posso definir como uma pessoa humilde e simples. Se dedicou muito à família e à comunidade. Quando foi solicitado, sempre atendeu os pedidos. O carrego de lembrança dele é a humildade dele, a simplicidade e a força de vontade que ele tinha para viver e manter a sua amizade, e os seus filhos e todo mundo ao seu redor. Ele gostava muito disso. Idílio Dalben foi um jovem agricultor que veio do Rio Grande com sua família recém-formada, se estabeleceu aqui. Meu pai, com 6 filhos, uma pessoa muito importante para a minha família, que soube nos educar bem, sempre participativo na comunidade, ajudou a construir o então distrito de Coronel Passos Maia, teve participação política na época em que pertencíamos à Ponte Serrada, sempre foi uma liderança atuando nas entidades esportivas da igreja, da escola, gostava de caçar, gostava de futebol e de contar muitas histórias. Recordo sempre de um fato que na época eu fiquei doente, ele me levou para o hospital e do hospital a gente foi até a rodoviária, ele me pegou no colo. Então, na época, assim, um homem muito severo e ele não tinha muita afetividade, era próprio da criação e da cultura, né, de não ficar muito de abraços, mas com nós, com os filhos, assim, era mais raro, então marca bastante. Em resumo, Idílio Dalben, um homem severo, honesto, guerreiro, mas um coração muito grande. Então, o Dervir Arcari foi meu pai, natural de Arvorezinha do Rio Grande. Veio aqui para o município de Ponte Serrada, no começo aí, com volta dos 2 anos de idade. E aos 7 anos por aí ele chegou aqui no Passos Maia, na Ninha Gruta, até hoje é onde é a propriedade ainda da família.
Ali ele casou, construiu a família dele e viveu até os 65 anos de idade, até que ele faleceu. Então, uma lembrança boa que eu tenho dele, assim, era tomando chimarrão nos fins de tarde, né? Aquela chaleira em cima da área, assim, e sempre passando os conselhos pra gente, né? Pra gente ser uma pessoa certa. E ele tinha um ditado que ele sempre dizia, que a gente não era obrigado a falar as coisas. Pensasse bem antes de falar, mas depois que falasse, cumprisse. Então, se você deu a tua palavra, não volte atrás, você cumpre. Arque com as consequências, ou os compromissos que você pegou, faça. Então, isso marcou e eu vou levar sempre comigo essa fala. Então, assim, falar do meu pai, pode dizer que ele foi um amigo dos amigos, uma pessoa que fazia amizades fácil. As que ele fez, preservou. Eu diria que eu acho que ele nunca perdeu nenhum amigo dos que ele fez. Foram para a vida toda dele, né? Do começo até o fim. Só deixou boas recordações. Criou uma família de 5 filhos, né? Nunca vi ele discutindo com a minha mãe. Então, só deu os bons exemplos para nós. E o que eu posso dizer é que só tenho saudade e uma alegria muito grande de ver o nome dele numa rua da nossa cidade. Cirilo Comunello, como popular Chirileto, e meu pai, que veio para Santa Catarina tentar uma vida melhor aí, veio aí um dos pioneiros de Passos Maia, na época não era Passos Maia, era Ponte Serrada, e se instalou aqui nas margens do Rio Chapecozinho, morou muitos anos, trouxe 3 filhos do Rio Grande e teve mais 7 em Santa Catarina. Deu muitos exemplos bons na comunidade e também na família e viveu uma vida assim, de época de dificuldade, mas graças a Deus superando e batalhando para criar sua família numa região totalmente diferente de onde veio. Então, para nós é um orgulho esse nome Cirilo Comunello, e que foi homenageado com o nome de uma rua. Então, para nós é um orgulho para a família Comunello. Meu pai, com o jeito simples deles, né? Simples tanto até na conversa, né? O gringo com italiano, né? Você sabe que é bem atrapalhado. Mas deixou uns exemplos para a família. Podia chegar qualquer pessoa que ele talvez nunca tinha visto na vida, ele acolhia na casa e o tratamento era como fosse um amigo de tempo, companheirão mesmo. Então o pai deixou esse exemplo para nós que a amizade, ela não se compra, ela se cria. E tu tendo amizade, você sempre estará vivendo. Parece que é melhor, com sua consciência muito tranquila. Meu pai, Cirilo Comunello, vindo lá de Nova Prata, no Rio Grande, enfrentando as dificuldades daqui, sempre foi um batalhador, pregando honestidade, sempre com dificuldade, mas com coragem, dizendo para a família: a honestidade e a amizade é a coisa mais importante que tem. Ao lado da parceira que foi minha mãe, eles conseguiram criar seus filhos, contribuíram muito com a comunidade, dando os bons exemplos à família, à comunidade toda. Deixou aí uma família constituída no município de Passos Maia até hoje. Idovino Zanchetti foi meu pai. Ele veio de Nova Prata, na região do Rio Grande do Sul, junto com a avó, a conhecida Nona Augusta. Né, veio bem
cedo, construiu praticamente toda a sua família aqui, meus irmãos. Ele trabalhou a vida toda aqui no município de Passos Maia. Primeiramente era agricultor, na época que veio para cá, e também trabalhava como marceneiro. Ajudou a construir várias casas dos vizinhos, moradias aqui na cidade, inclusive a igreja de madeira. Ele teve participação, ajudou a construir aquela também, né? E foi uma pessoa que viveu bem ativo na comunidade. Ele participava em conselhos de igreja, de escola, sempre foi atuante na comunidade, prestando serviço voluntário como colaborador nas comunidades. Uma lembrança do pai é que ele gostava muito de jogar bochas, né, caçar e pescar, que era o lazer dele, e o que ele sempre dizia, que a pessoa tinha que ser uma pessoa de palavra, não podia abandonar os princípios de quando fizesse um negócio, tinha que honrar com o que falava. Resumindo em poucas palavras, meu pai foi uma pessoa guerreira, que conseguiu, na medida do possível e nas condições que ele tinha, dar educação para a gente. Ele era muito divertido e não teve inimizade praticamente com ninguém, sempre viveu uma vida bem divertida, apesar das dificuldades, né, da época. Mas graças a Deus não deixou inimizade com ninguém e deixou um exemplo muito bom para os filhos. Meu pai, Domingos Arcari, ele nasceu na cidade de Arvorezinha, do Rio Grande do Sul. Veio para Ponte Serrada, menino. Ficaram morando 3 anos em Ponte Serrada, abrindo picadas com foice, machado, até chegar à linha Gruta, né? Então eles chegaram ali, se acamparam. Ali eles montaram a sua residência nesse lugar. Trabalhou muitos anos na agricultura. Daí, depois da agricultura, ele achou também que, por bem de trabalhar em uma serraria, onde ele se casou com a minha mãe e foi morar numa serraria, onde ele trabalhou na serraria Jardim por muitos anos. Como eles precisavam, a situação precisava, ele começou a trabalhar na serraria, em outra serraria, chamada Serraria Guerra, Indústria de Madeira Guerra, era o nome da serraria. Trabalhou muitos anos nessa, cortando pinheiro, derrubando pinheiro em mato, né, onde ficavam acampados a semana. Nesse tempo também, ele trabalhava, ele construiu, daí foi já crescendo o município, né, onde eles construíram a Ponte Baixa. Então, ele também teve a participação da construção da Ponte Baixa. Na construção da igreja, ele foi também o participante da construção dessa igreja. Também participava do grupo dos idosos, desde quando formaram ali o grupo, criaram os idosos, o pai já fazia parte desse grupo, né? Então, assim, ele sempre foi uma pessoa que ajudava onde era preciso, muito participativo nas coisas, uma pessoa que de sempre fazer o bem e ajudar a todo mundo que precisasse. Tá, então tem uma lembrança do meu pai, assim, uma lembrança forte do meu pai foi que ele, como ele era uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que ele sempre queria ajudar todo mundo, que a comunidade ali da linha Gruta, já digo comunidade, nossa, ali, eles não tinham, nem todo mundo tinha a água potável para tomar. Então ele disse que como as pessoas não podiam morrer de sede, que ele tinha que fazer alguma coisa e tinha que ajudar as pessoas. Então foi aonde eles fizeram um projeto lá e tal, de abrir, perfurar um poço artesiano, aonde esse poço artesiano está localizado na terra, que hoje a terra é nossa, lá na nossa terra. E a última atividade da vida dele foi em ajudar as pessoas, foi instalar essa água para todas as famílias da linha ali,
Aonde que todos hoje tenham essa água, tenham a água, foi aonde ele deixou. Então é uma lembrança minha que eu tenho dele, de ajudar, de ser uma pessoa boa, foi dele deixar a água para todo mundo, para ninguém, como ele dizia, para ninguém morrer de sede. Tá, meu pai, como Domingos Arcai, meu pai era uma pessoa guerreira, trabalhadora, honesta, aquela pessoa assim que ele ensinava você a fazer quanto mais corretas as coisas, melhor para ele, melhor para a vida da gente. Então ele era muito, muito honesto, muito, muito guerreiro. O pai foi guerreiro porque ele trabalhou até os últimos, dá para se dizer, até os últimos momentos da vida dele, da saúde dele. Ele foi aquela pessoa guerreira que trabalhou, que batalhou para a vida e para as pessoas também. Como ele gostava das pessoas, então ele trabalhou até o último momento mesmo. O Guilherme é meu pai, né? Hoje em memória. Ele veio, cidade natal dele é no Rio Grande do Sul, Arvorezinho, mais precisamente. Ele veio para cá recém-casado com minha mãe, Bernardina, hoje também em memória. Recém-casados, com a mudança de uma carroça, com as mulas, um terno de mula chucra ainda, levando 16 dias de viagem de lá até a antiga Ponte Serrada na época. Se estabeleceu, descendo da Ponte Serrada por rumo da, então na época mato, assim, né? E para começar ali numas terras que haviam comprado na época ali para cuidar desses terrenos. Quando chegando ali começou, para poder fazer alguma coisa, para poder se sustentar, começou trabalhando como carpinteiro, fazendo casas hoje Serraria Tupi. E depois sempre a atividade principal maior dele era a agricultura. Na época, abraço, depois veio evoluindo, ele sempre foi evoluindo conforme o tempo vai passando, a agricultura foi exigindo, ele foi mudando sempre, foi sempre se aperfeiçoando em todos os sentidos, né, da vida, assim, criou a família sempre ali, a gente sempre morou ali, meus irmãos, todos ali, né, somos em 8 irmãos, e todos foram criados na agricultura e ali onde é que a gente reside até hoje. Uma lembrança que a gente guarda dele, assim, né, que eu acho que seria um mérito bom dele, assim, é que ele não deixava ninguém, assim, vamos dizer, na mão, assim, vamos dizer, a grosso modo, não deixava ninguém na estrada. Tudo que ele podia fazer pelas pessoas, deixava do serviço dele, deixava das coisas dele para socorrer as pessoas. E aí eu acho que marca para a gente bastante essa parte. Que ninguém ficava sem resposta com ele, não deixava ninguém na mão. Resumindo quem foi o meu pai, em poucas palavras, assim, eu digo que era uma pessoa bastante decidida e persistente nas coisas que ele buscava. O meu pai era, além de uma pessoa bem persistente, ele sempre procurava as coisas novas que ele via que fazia o bem para a família ou para as pessoas que a rodeavam, até na própria comunidade. Ele sempre procurava trazer coisas novas, sempre procurava se inteirar do que era bom para ele, para nós, para a família. E muita coisa que eu digo assim que ninguém sabia, ninguém conhecia, ele já estava trazendo, porque sabia, porque via que era bom, que era uma coisa de interesse dele, da família, às vezes até da própria comunidade também. Augusto Zanquete foi, no caso é minha avó,
ela veio da Itália com 6 anos de idade, se estabeleceu no Rio Grande do Sul, na região de Nova Prata. Aí lá passou boa parte da vida dela, casou, teve filhos, aí depois migrou para cá, para Passos Maia, onde viveu o restante da sua vida aqui no município de Passos Maia. Uma lembrança forte da minha avó era uma virtude que ela tinha. Ela gostava muito de visitar pessoas quando estavam doentes, né? E gostava de prestar um apoio moral ou até físico, no caso, trabalhando, ajudando, se fosse preciso. Ela gostava muito também de cantar italiano, rezava bastante, muito devota. Então, outra questão que ela ficou muito feliz e marcou bastante foi a questão da construção da gruta. Ficava próximo à casa, como ela gostava muito de rezar, aí facilitava para o local de acesso para fazer as orações dela e acabar reunindo o pessoal, os vizinhos e a comunidade em geral. Resumindo, a Nona Augusta, como era carinhosamente chamada, em poucas palavras, eu diria que ela foi uma pessoa de muita fé, simples, não mediu esforço para ajudar o semelhante, quem precisasse, e uma pessoa trabalhadora e guerreira. Meu pai, Décimo Bresciani, nasceu em Acampado em 1937 e veio para o Passos Maia com o dia que chegou no Passos Maia, completou 1 aninho de idade. Segundo a história, ele chegou a morar no Passos Maia em 1938, junto com 12 irmãos, o avô e a avó. Foi um dos primeiros moradores que chegou na cidade. Sempre trabalhou na agricultura, sempre ajudando o pessoal no sindicato, na igreja, nos clubes, no futebol. E foi um cara que se dedicou até a estudar um filho na Universidade Federal, que foi o primeiro do oeste de Santa Catarina que se formou um filho na Universidade Federal, em Florianópolis. Os outros se formaram na universidade particular, né? E eu fiquei no lugar deles, trabalhando na agricultura, no terreno que era deles. Uma lembrança forte que eu tenho do meu pai, que ele não podia ver um cara que estava precisando de uma ajuda de dormir ou jantar ou pagar um táxi para ir embora, que ele fazia tudo para ajudar. E se tivesse um doente, pedisse uns trocos emprestados, estava na hora na mão. Meu pai para mim foi tudo, e foi um orgulho porque me ensinou o que eu sei e o que eu tenho, tudo foi ele que me ajudou a fazer. Então, Emílio Falchetti era meu marido, ele veio lá de Caçador, Videira, lá para aqueles lugares, e veio morar aqui e sempre foi comerciante, trabalhava com caminhão, naqueles anos puxa porco para São Paulo, madeira, e daí casamos, daí construí minha família, a nossa família, tive 2 filhos. Então, quando eu conheci meu marido, ele trabalhava na Comercial Passos Maia, e daí veio para cá, e daí ele começou a trabalhar nessa loja, nesse comércio. Depois colocamos o posto de gasolina, daí com o tempo se separamos da comercial, e nós ficamos só com o posto, depois que nós casamos. E nós morávamos aqui era uma bebedouro, um antigo bebedouro.
Agora é Passos Maia, só que não tem história do Passos Maia, teria história do Bebedouro, fosse de ver, né? O meu marido ajudava na igreja, ele era da diretoria da igreja, sempre trabalhou, sempre ajudou, eu dava aula e ele sempre me apoiando e ajudava na escola. Gostava muito das crianças, brincava, e tanto é que a menina do Leisor fomos nós que criamos, e daí tinha sopa, toda noite ele queria sopa de feijão, e ele chamava os piá ali para vir aqui comer sopa de feijão, que o piá mais velho do Kiko dormia embaixo da mesa, pegava o sono às vezes, de tanto que ficava aí com ele. É tudo isso. Durante a semana era trabalhar, no fim de semana ele e o camaroto iam lá para o Morro do Chumbo caçar pomba. E a gente fazia janta de pomba aqui em casa. Bastante pomba, e polenta e pomba. Era meio fechado, mas ele, se tu começasse a conversar com ele, era uma pessoa essencial. Se ele pega amizade com a pessoa, ele é uma pessoa que está louco. Ele queria gente em casa, aqui estava sempre cheio de gente. Sempre cheio, ele gostava de reunir, fazer uma janta? Daí ele teve aniversário antes de morrer, ele quis fazer um brodo e convidou ele no papel, ele não podia quase falar mais, mas no papel ele escreveu quem ele queria convidar.